Efésios capítulo 5, versículo 31, para a glória de Deus. Encontre aí, nome de Jesus. Tem que cuidar, passar um alquim nas mãos lá, sim ou não? Quem passou lá? O obreiro espirrou lá não é aquele negócio de vaca não, tá, irmão? Nem de matar mosquito, é álcool gel. Pastor, mas aquele ali é chique, aquele lá é aerosol. Fica mais prático, né? É mais cheiroso também e vai ser uma benção. Tem que tomar todos os cuidados necessários, porque o vírus é real e é letal também. Acharam aí? Quem achou, diga amém. Irmãos, eu preguei esse versículo 31, Efésios 5, 31, na quarta-feira, na família, só que eu quero mais falar de outra parte, eu vou dar só uma recapitulada aqui, que esse capítulo fala muito da família, e depois nós vamos entrar em outra parte aqui que vai te ajudar. Diz assim, ó, Efésios 5, 31, diz assim, ó: por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá ao quê? A sua mulher. E serão dois numa o quê? Carne, ou uma só carne, dependendo da tradução. Aqui tem muito entendimento para nós. Eu falei que eu não ia falar muito da família, mas como acho que poucas pessoas aqui na quarta-feira, eu vou recapitular isso aqui para nós. Irmãos, a Bíblia fala que o homem vai deixar a casa do pai, da mãe, e vai se unir a quem? Uma mulher. Não é um homem, irmão, é uma mulher, assim vice-versa, né? É o que a Bíblia fala. Agora, isso aqui tem muito entendimento para nós. Por quê? Porque lá no início nós entendemos que a união foi Deus que criou. Deus foi lá, fez Adão, fez Eva, né, colocou os dois ali e falou: olha, multiplicai-vos, aumente, enche a terra, e encheram mesmo, né? Mas essa união veio da parte de Deus, só que não podemos esquecer que um pouco aí antes de Gênesis aí, nós entendemos que lá no céu houve uma desunião, uma contenda, e Satanás foi jogado lá de cima, Lúcifer, que significa anjo de luz. Por quê? Porque lá no céu ele já tentou fazer o quê? Uma divisão. E a Bíblia fala que uma terça parte dos anjos, ele conseguiu virar contra Deus, causou uma contenda, queria fazer um trono maior do que Deus, e aí a coisa não deu certo. Ele teve que cair lá de cima. E Satanás já caiu na terra já dividindo. Uma das divisões que ele fez, que nós conhecemos ainda falando de Gênesis, ele conseguiu dividir o homem de Deus, porque Deus tinha uma comunhão plena com o homem, falava face a face com Adão, com Eva, e Satanás entrou pelo meio e conseguiu fazer o quê? Dividir. Esse negócio de divisão, pessoal, é muito sério, porque isso aí é uma obra maligna. Onde tem divisão, irmão, como diz os crentes aí, chuta que é laço. Esse negócio de divisão é complicado. Divisão na empresa, divisão na igreja, divisão na casa, é coisa séria isso aí, porque essa divisão ela vem da parte de Satanás. E eu comentava algo muito importante, aqui ainda em Efésios, na quarta, o diabo ele vai sempre lançar dardos inflamados, não é qualquer tipo de dardos, é inflamados, que se cair dentro do nosso lar, ele vai inflamar a família também, ele vai trazer um transtorno e uma divisão. Eu anotei umas coisas importantes aqui, irmãos. A divisão, ela começa na mente da pessoa. Às vezes, fulano de tal dividiu a família, aconteceu isso, aquilo, separou, mas a separação já estava, na mente da pessoa. Eu comentava algo muito importante, você há de concordar comigo. Qual que é o pensamento de um homem casado a respeito da sua família? Um homem casado, ele olha para a sua esposa, qual deve ser a visão dele, o pensamento dele? Ele vai olhar para a esposa, para ele vai se ver velhinho, cabelo branco, mas bem velhinho, enrugadinho, não sei quantos anos aí você quer viver, né?
juntamente com a sua esposa, cheio de neto em volta, fazendo bagunça, a esposa é crochê que fala? Essa é a mente, a visão de um homem casado. Ele vai se ver com aquela esposa, até que a morte o quê? O separe. E eu comentei, irmãos, homem casado com pensamento de homem solteiro, não funciona, isso é maligno. Mulher casada com pensamento de mulher solteira, não. Casou, se tornou uma só o quê? Só carne. Por isso que vem a separação, porque a divisão começa onde? Na mente. E de manhã eu comentava, né, a falta do diálogo dentro do relacionamento separa, é um dardo inflamado de Satanás. Um tem um defeito, tem uma dificuldade, ao invés de tratar esse defeito, sentar, comentar, não, vou separar. Né? Eu comentava algo importante de manhã, ao invés de lapidar o marido, né, ajudar ele, fazer como se diz, esse aqui vai ficar lapidado, vai ficar quase perfeito, vai faltar um pouquinho para perfeito. Não, abandona, deixa, ou vice-versa, a mesma coisa o marido. Ao invés de sentar, dialogar, conversar, tem um defeito aqui, tem outro ali, vamos melhorar, vamos fazer isso, fazer aquilo outro, e as coisas, a tendência é o quê? É melhorar, e não vai ter essa divisão. Agora, quando a pessoa aceita essa divisão maligna, que é maligna na mente, irmão, as coisas a cada dia a tendência é piorar. Olha só o próximo versículo, aonde eu queria falar, 32. Grande é este o quê? Mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Falamos aqui do casamento, do relacionamento entre o homem e a mulher, e ele faz uma comparação do casamento, que a Bíblia fala que nós somos a noiva, a igreja, né, de Cristo é a noiva, e ele fala também de um casamento com o povo de Deus, a igreja, com Jesus. E se Satanás é o mestre em separação, ele também quer nos separar de quem? De Jesus. Ele quer destruir esse casamento. Ele quer separar, e como eu citei o exemplo aqui, começa na mente da pessoa. Tem gente que se decepciona com Deus, pessoal, não sei como que consegue arrumar confusão com Deus. Eu não sei como. Deus, quer saber? Não quero mais Deus. Mas o que Deus fez para você? Não, o fulano de tal fez isso. Mas então foi ele que fez. Deus não tem nada a ver com isso. Mas o fulano... Por isso que eu fico com Hebreus 12:2, olhando para Jesus, que é o autor e consumador do quê? Porque eu quero ir para o céu, pessoal. Eu tenho que olhar para quem? Para Jesus. Se eu tirar os meus olhos de Jesus e começar a olhar para homens, seja lá quem for, eu vou começar a se decepcionar. A tendência é ficar procurando defeito, ficar olhando, daqui a pouco começa a achar defeito, começa a se decepcionar. Nós temos que firmar os nossos olhos em quem? Em Jesus. Pastor, mas o fulano de tal errou. Deus, abençoa aquela criatura lá, dê uma luz para ela, uma direção, para que ela possa achar um caminho verdadeiro. É assim que nós devemos agir. Senão o diabo vai conseguir dividir nós, separar a igreja de quem? De Cristo. E separação, não sei se quem é membro antigo da igreja, já participou desse, não sei, eu posso falar um ato de fé? Algum pastor já pediu para você colar 2 coração, um propósito assim na igreja? Sim ou não? Pela família? Já foi feita essa campanha, acho que já foi feita aqui. Entrega 2 corações, um para o marido, outro para a esposa, e passa cola ali e cola os 2. Aí deixa um tempinho e pede para separar os 2. O que acontece? Sai um pedaço de um grudado no outro, não é assim? É até bom colocar uma cor de cada, porque se é um branco com um vermelho, fica um pedaço do outro grudado. Assim é a separação. Sempre vai ficar o quê? Um pedaço do outro para lá, um pedaço para cá. Por quê? Porque os 2 já tinham formado uma só carne. Aí fica um pedaço de carne para lá, um pedaço de carne para cá. Se tem filho, fica um pedaço para cá, um sentimento para lá, outro para lá. Irmão, é terrível, pessoal.
Isso não é de Deus, sabemos que não é. A separação, a divisão não é de Deus. E o diabo quer nos separar da presença de Jesus, quer dividir. E nós estamos ali, como eu dei o exemplo, colado com Jesus. O diabo quer rasgar, separar nós de Cristo, pessoal. E vai ter como se diz, uma dor, vai ter um sentimento, pode ter certeza disso. Então aqui ele fala que grande é esse mistério, e é esse mistério que as pessoas não entendem, aqueles que não têm Jesus. Como assim, casamento com Jesus? Como que é esse? É mistério de Deus, pessoal. É o sentimento que nós temos pela palavra. Eu sempre falo, o que segura uma pessoa de não trair, não pecar, não falar o que não deve, é algo chamado temor a Deus. É só isso. Vem aquele... pessoa, não, eu não posso, eu temo a Deus, eu sou de Jesus, eu não posso fazer isso. Somente o temor a Deus é que consegue fazer isso. A pessoa que não tem o temor, irmão, ela pratica, nem está nem aí, ela não está nem preocupada, se quem está vendo, quem não está vendo, estou sozinho, mas Deus está vendo. A única coisa que nos impede de praticar o mal, é o temor a quem? A Deus. É o temor à palavra. E aqui ele fala que esse mistério é grande. Grande é esse mistério a respeito de Cristo e o quê? A igreja. Deixamos aqui a parte da família, do casamento, já partimos aqui para a parte espiritual. Agora vai lá em Mateus, para nós, deixa marcado Efésios aí, que nós vamos voltar aqui. Volta lá em Mateus, por gentileza, capítulo 24. Jesus escreveu isso aqui há muito tempo atrás, usou, o Espírito Santo usou o escritor para escrever isso aqui, e parece que foi escrito essa semana. Como que a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso aqui sim é uma profetada, uma promessa de Deus que está se cumprindo. Não é daquelas que fala que um bicho vai bater na sua porta meia-noite e se você abrir a porta você vai morrer, não é essas coisas não. Isso aqui é algo que Deus falou e que é verdadeiro. Acharam aí? Mateus 24, 10. Diz assim, eu cito sempre aqui o 13, vamos ler a partir do 10, que fala assim, nesse tempo, muitos serão o quê? Escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Que tempo é esse, irmãos? Está tendo confusão no Brasil? Misericórdia, irmãos. Olha, eu comentei de manhã, irmão, ninguém se entende, pessoal. Que dificuldade que esse povo, parece que um está falando inglês, outro está falando chinês, o outro japonês. O Brasil está dividido, não sei se é no meio ou em 3 partes, não sei, porque agora é direita, esquerda, centro, extrema direita, extrema esquerda, e extremo centro do extremo. A gente dividiu tudo. É uma coisa louca, ninguém se entende, e infelizmente isso está escandalizando muitas pessoas. Olha o tempo que foi escrito isso aqui, há muito tempo atrás, e ele está falando, nesse tempo, muitos serão escandalizados. Vamos continuar aqui para completar o 11, E surgirão muitos o quê? Falsos profetas, e enganarão o quê? A muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos o quê? Se esfriará. Mas aquele que perseverar até onde? Até o fim será salvo. Olha só, tem muito entendimento aqui. Primeira coisa, o povo não se entende, irmão. E como nós estamos estudando aqui, não queria falar muito da família, mas querendo ou não, nós caímos ali na parte da família. E nesses dias de quarentena, teve pessoas que, ao invés de ficar em casa, cuidar dos filhos, limpar o quintal, foram brigar. O número de violência doméstica cresceu. Eu comentava aqui, acho que foi domingo passado, teve uns que falaram, mas essa é a minha esposa que eu tenho, misericórdia, fiquei 40 dias, não aguento mais, quero voltar a trabalhar. Tomara que essa quarentena acaba logo. Meu Deus, esse é meu filho, é que ele só ficava na escola. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder.
Irmãos, e esse desentendimento, eu comentei de manhã, o diabo está de quarentena? Está nada, ele está agindo nas quarentenas, continua cutucando uma aqui, outra acolá, e nunca se esqueça disso, ele quer fazer o quê? Dividir, separar, quer separar a sua amizade, quer separar o casal, quer dividir lá na empresa, o patrão está com a mente aqui, o funcionário está indo para lá, mas é o patrão que manda, irmão, mas é complicado, é ou não é? Se não tiver na mesma visão, no mesmo espírito, é igual eles falam por aí, é remar contra a maré, né? Quem já remou de barco aqui, já andou de barco? Todos têm que remar o quê? Imagina você de um lado lá, força, subir na correnteza, e o seu amigo do outro lado, para trás, né? Não vai, não tem como, vai ficar rodando, não vai sair do lugar, todos têm que remar na mesma passada, ali no mesmo compasso, e Satanás quer causar, isso se chama dardos inflamados de quem? Do diabo. Uma coisa tão simples, se for olhar, pastor, mas que simplicidade, nunca se esqueça disso, é algo inflamado, algo que quando cai ali, quando bate no coração, aquilo ali se prolifera, aquilo ali traz uma podridão, traz uma coisa maligna. Então voltando aqui, o 11 novamente, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não vou nem entrar nesses detalhes aqui, citei agora há pouco aí. Tem gente que ainda aproveita de uma situação dessa que nós estamos passando, porque todos nós fomos atingidos por isso, ainda para propagar muitas coisas malignas, aproveita que as pessoas estão com a mente sensível, né, absorve qualquer coisa, é ou não é verdade? Irmãos, eu nunca vi tanto especialista na minha vida que apareceu nesse Brasil. Você já tinha visto? De manhã eu pergunto, como que é o nome naquele tem algum médico aqui? Enfermeiro, que coloca lá dos médicos, que coloca no ouvido, é Você é farmacêutico? Não. Coloca o nome, não sei nem pronunciar isso aí. Você sabe qual que é, sabe ou não sabe? Irmão, agora todo mundo coloca um jaleco branco, pendura aquilo no pescoço, coloca o celular e já começa a gravar vídeo, especialista isso, especialista aquilo, toma a garrafada tal, toma isso tal, toma... Irmãos do céu, o povo fica louco da cabeça, o povo fica doido, é ou não é verdade? É muita informação, é muita coisa, por isso que, olha, misericórdia, nós temos que buscar a palavra, porque é tanto especialista, aí um contradiz o outro fala, isso aqui cura, o outro fala, isso mata, isso aqui mata, isso aqui cura, o povo fica, surgirão muitos o quê? Falsos profetas. Quando nós colocamos aqui, entendemos falsos profetas, já relacionamos logo à igreja, um falso pregador, mas pode ser um falso médico, pode ser um falso especialista, aquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro, e nós temos que estar com os olhos aonde? Na palavra, pessoal, senão misericórdia, daqui a pouco nós vamos sair tomando tudo que tem pela frente, e às vezes nós falando isso aqui, pastor, isso é um absurdo, mas pega uma pessoa que tem a mente fraca, com medo de que essa voz vai aparecer lá, vai bater, eu falei, melhor consagrar mesmo, porque senão vai bater mesmo, o diabo vai chegar lá e vai, ai meu Deus, coisa séria, pessoal, para nós não significa nada, mas para uma pessoa que não tem a palavra, a pessoa que já está com a mente bombardeada de más notícias, é isso aqui, ainda diante de uma calamidade dessa, ainda surgirão muitos o quê? Falsos profetas, por isso que aquele que está na palavra, não será o quê? Enganado, pessoal, aí você pega aquilo, às vezes até quando você, às vezes até deu um medinho, chegou sexta, meia-noite, você ficou meio assim, ai pai amado, né? Não falta fazer o sinal da cruz, mas você tem a palavra, Jesus falou, aqueles que está em mim, vai ter o quê? Vai ter paz, vai que por coincidência o vizinho bate na porta, meia-noite mesmo, sei lá, acontece uma coisa, pastor, misericórdia, escondia debaixo da cama, né? Que negócio é esse? A Bíblia não fala nada disso, irmãos. Falsos profetas, eu comentei isso aqui, eu vou repetir porque é importante, tinha até falsos profetas no Facebook falando que a igreja não ia cobrar dízimo por esses dias, por causa da pandemia, olha que coisa, a Bíblia fala em Malaquias, trazei todos os dízimos à casa de quem? Do tesouro, a Bíblia não fala isso? A gente comenta isso aqui abertamente,
Mas já pode fazer, vai lá, altera a Bíblia e fala, quando estiver em crise, não precisa devolver o dízimo. Ué, mas onde a igreja está mais precisando, onde a igreja está passando a maior dificuldade, isso é falso profeta, irmãos, para ganhar seguidor, não é dessa forma. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não canso de falar. Dízimo é a 10ª parte, pessoal. Se a pessoa ganhava 30 mil reais, amém? Ninguém quer ganhar isso? Aí tem um comércio, alguma coisa, veio a dificuldade, atingiu todo mundo, sim ou não? Caiu lá as vendas, o comércio ficou fechado, caiu para 10, pastor. A renda da pessoa, o lucro foi 10 mil, quanto que vai ser o dízimo dela? Caiu também ou não caiu? Caiu, não tem nada a ver, era 3 mil, mas agora ela é o que vem, a Bíblia fala, é o que vem na nossa, pastor, não vem nada. Deus, o dízimo de nada é nada, abençoa a minha vida, eu vou ter, em nome de Jesus, veio X, nós vamos tirar o dízimo. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, pessoal, não tem nada a ver, é aquilo que vem à nossa mão. A Bíblia fala, seja fiel no pouco, que sobre o muito o quê? Te colocarei, ou seja, com crise, sem crise, a fidelidade nós vamos fazer, nós vamos tirar. Agora, não podemos cair na conversa fiada, irmãos, nós temos que ficar com a Bíblia não mente. Analisa, peraí, isso aí não procede, isso não está certo, a Bíblia não é tão fácil, não precisa nem estar procurando muita coisa, um pouquinho de entendimento que nós temos na palavra, nós já conseguimos identificar. Aí continuou, 13, mas aquele que perseverar até o fim, irmãos, muitos, falando dessa pandemia, já desistiram no meio do caminho, alguns já colocaram a corda no pescoço e tiraram a própria vida, não perseverar até, eu não sei se você ouviu falar de um cara, até de um pastor que suicidou aqui em Paraná, alguém ouviu falar? Irmão, coisa séria, pessoal, seríssima, aqui a Bíblia fala, aquele que perseverar até onde? Até o fim. Então nós vamos chegar ao fim dessa luta, dessa pandemia, essa mortandade que tem acontecido, querendo ou não, está morrendo gente, nós vamos perseverar até o fim dela. Nós vamos chegar lá na frente, vamos olhar para trás, vamos falar, olha, o Senhor me ajudou, passei, venci, e mal nenhum chegou na minha vida, praga nenhuma chegou na minha tenda. Agora, eu preciso, a palavra boa aqui desse versículo, correta, é perseverar até onde? Até o fim. Aí nós podemos trazer novamente para o lado do casamento, nós temos que perseverar até onde? Até o fim. Mas não é até o fim do casamento, o fim do casamento é até que a morte o quê? Então vamos perseverar até o fim, se Jesus voltar até lá, amém, mas nós temos que ter isso no coração, eu vou perseverar até o fim, pessoal, isso aqui é muito importante, tem muitas pessoas hoje desistindo fácil, o que o mundo está pregando aí fora, misericórdia, eu comentava de manhã, o pastor Jaime contou um caso, eu já contei aqui, um amigo chegou e falou, amigo, vai no meu casamento, tal dia vai ser o meu casamento. Ele falou, fulano de tal, esse dia aí eu vou ter um compromisso, dessa vez eu não vou, mas no próximo casamento seu eu vou. Um cidadão todo ano casava, trocava de esposa, olha que coisa séria, pessoal, e isso aí fora para o mundo é o quê? É normal, não deu certo com essa, vai com aquela, vai com aquele outro, não é assim, não é. A Bíblia não fala isso. Pastor, mas o que aconteceu? As coisas mudaram, envelheceu. Vai fazer o quê? Nós temos que perseverar até onde? Até o fim. Temos que perseverar até o fim. Tem um pastor nosso que comentou algo, bem duro assim, ele chegou e falou, amigo, mas por que você quer separar da sua esposa? Aí ele falou, pastor, mas ela já está velha, já está meio desgastada. Ele falou, como que ela era quando vocês casaram? Pastor, ela era linda, olha a foto no altar, olha, era uma boneca. Ele falou, então isso aí foi você que fez com ela, olha aí o que você fez com ela, é uma situação que ela está, ou seja, não tem nada a ver, irmãos, nós temos que se cuidar. Então se a pessoa tem essa preocupação, tem que se cuidar, tem que cuidar da saúde. Agora, nada pode ser uma desculpa. Volta lá para Efésios, para nós finalizarmos, em nome de Jesus, Efésios 5, deixou marcado aí, para a glória de Deus,
Casamento é uma bênção, sim ou não? Quem tem mais de 20 anos de casado aqui? Tá bom, vou parar por aqui, senão você vai entrar no grupo de risco, né? De manhã tinha 30 anos de casado aí, falei, misericórdia, é minha idade, um pouquinho mais aí, uns aninhos só a mais aí da minha idade, né? Misericórdia, irmão, é muito tempo, e é uma bênção, e tem que ter a visão do homem casado, como eu falei aqui, se vê lá sentado, velhinho, cheio de neto, fazendo bagunça em casa, os filhos casados, formados, essa é a visão do homem casado, de uma mulher casada, tem que se ver dessa forma, não tem negócio de, se ela morresse, Jesus, eu poderia casar com outra, né? Mas não pode matar, Senhor, mata ela então, não irmão, está amarrado, voltaram aí? Então, o 32, grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Aí vai para o capítulo 6, a mesma página aí, na outra folha aí. Capítulo 6, o versículo 10, que é bem conhecido. Isso aqui eu tenho que ler para nós praticarmos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Aí você conseguiu entender? Nós temos que descartar um pouco de especialista, pessoal. Nós temos que se fortalecer na palavra de quem? De Deus. Nós temos que deixar as má notícias de lado e se fortalecer no poder da palavra. E olha como o diabo é astuto. Nesses dias de pandemia, irmão, quantas pessoas estão trancafiadas em casas depressivas? A pessoa já tinha um quadro de depressão e ela se encontra ali depressiva em casa, e aonde mais as pessoas estão dependendo de uma programação evangélica na televisão. O missionário está, para manter a Band, a Rede TV, não é fácil. O Facebook, tem notícia ruim, mas nós temos que bombardear as redes sociais de mensagem de fé. Tem milhares de pastores pregando, fazendo live, isso ajuda, pessoal. Ajuda, porque eu falo, às vezes para nós que já estamos um pouquinho mais forte ali, às vezes não faz tanta diferença, mas para aquele que está lá no hospital, às vezes pode estar até com o vírus, lá com o trem dos sintomas do vírus, a pessoa vai ter uma esperança, não, peraí, eu vou ter vida com abundância, eu vou ser curado, eu vou ser salvo, é isso que nós precisamos fazer, e aqui ele fala que nós temos que se fortalecer em Deus, não temos que procurar especialista X, se apoiar nisso, entendeu? Se apoiar naquilo ali, né? Provérbios fala que nós temos que se apoiar na palavra, não dos nossos próprios entendimentos ou de qualquer outra pessoa. Fica firme ali com Jesus, Jesus vai dando a direção. Olha o 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, nós temos que ficar o quê? Firmes. Nós temos que pegar a palavra, o versículo que nós entendemos, fazer tudo, praticar e ficar o quê? Ficar firme. Mas pastor, está morrendo gente. Não, eu orei, praga nenhuma vai chegar na minha tenda. Eu vou ficar o quê? Ficar firme. Eu comentei a semana passada, não vou pegar aqui que o tempo já foi, sobre Lucas 18, que Jesus contou uma parábola, o dever de nós orarmos sempre e nunca o quê? Cessar. O orar sempre e nunca cessar, não é se colocar de joelho dentro de um cômodo e ficar 24 horas, Deus, Pai amado, orando. Quem dera nós pudéssemos fazer isso, ficar 24 horas, né? Mas não conseguimos, temos os afazeres, às vezes é 15 minutos, meia hora, 1 hora, 10 minutos, mas o dever de orar sempre e nunca cessar, é a pessoa nunca deixar o propósito da sua oração. Deus, eu orei, já determinei, estou firme. Porque aqui ele fala, havendo feito tudo isso, nós temos que ficar o quê? Ficar firme, pessoal. Não é orar hoje e amanhã falar, eu acho que Deus não ouviu, eu já vou mudar para tal coisa, Não, eu tenho que ficar firme. Por isso que o homem e a mulher têm que ter um propósito na vida, eu vou ficar firme aqui. É isso aqui que eu vou fazer, está de acordo com a palavra, Deus garante para mim, então eu vou ficar firme, não vou mudar a minha oração.
Eu não posso desfalecer. Havendo feito tudo isso, ficar o quê? Firme. Firme na oração, firme na palavra. Eu comentei já, acho que 2 domingos atrás, o primeiro culto que a gente fez, depois da pandemia, nesses dias de crise, irmão, todo mundo tem que ter uma palavra no coração. Todo mundo tem que ter um versículo que está passando essa dificuldade. Uns estão agarrados no Salmo 91, outros estão agarrados no Salmo 23, tem uns que já passou pelo vale da sombra da morte, né? Já foi até internado no hospital com o sintoma do vírus, e passou pelo vale da sombra do quê? Da morte, mas nada aconteceu com ele, passou. E assim nós temos que ter uma palavra, Deus, uma palavra no meu coração, para mim vencer, eu tenho que perseverar até onde? Até o fim, e sempre tendo esse cuidado, voltando aqui onde nós começamos no 31, irmãos, o diabo quer nos separar do amor de Deus, o inimigo quer nos separar. Paulo comentou algo, não vou pegar, senão vai atrasar mais ainda, mas Paulo falou assim: quem nos separará do amor de quem? De Deus. Nem a morte, nem a espada, primeiro ele fala, nem as aflições, nem as lutas, nem a espada, depois ele fala, nem mesmo a morte, porque ele falou que o morrer para ele era o quê? Era lucro. Aí nós podemos acrescentar, nem o coronavírus, nem qualquer outro tipo de mal, nada disso vai me separar do amor de Deus. Nada, eu vou permanecer firme. Pastor, mas as lutas são grandes, as dificuldades, pastor, são enormes na nossa vida. Mas irmãos, vamos entender aqui, quem está firme com Jesus, se morrer, se afasta de Deus ou vai para mais perto de Deus? Ainda mais você entra aqui, a Sara cantando ali, não haverá mais choro ali, ou seja, domingo passado ela estava cantando aqui, me leva, teve irmão que entrou e falou, pai amado, no meio de uma pandemia dessa, e eu cantando aqui, me leva, misericórdia. Aí por isso que Paulo falou que o morrer para ele era o quê? Era lucro, pessoal, porque ele tinha certeza da sua salvação, estava convicto disso, e ele falou, eu não vou temer o que o homem faz contra a minha vida, olha, a espada, e olha que eles estavam matando os profetas de Deus, a espada, ele falou, eu não vou temer a homem que no máximo pode fazer é tirar a minha vida, eu vou temer a Deus que dá a vida e tira, e tem o poder de lançar no inferno, olha só o temor no coração, assim nós devemos fazer. Vamos ler de novo o 13 aqui para finalizar. Portanto, tomai toda a armadura de quem? Efésios 6,13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo o quê? Irmãos, eu sinto em dizer, mas o dia mau chegou para nós. E não é só para nós não. É para quê? Para o mundo inteiro, pessoal. Eu comentei de manhã, a igreja então foi atingida de cheio, empresas, até aquelas pessoas que estavam ali vendendo a sua hortaliça na feira, a sua verdura, vendendo seu picolé na rua, foi todo mundo atingido, foi ou não foi? Tem um ditado que diz aí fora, é de mamando ao quê? Caducando. Olha que coisa, irmãos. Eu comentava acho que foi na quarta que eu falei, aquela passagem lá de 2 Reis, capítulo 6, acho que no versículo 15, onde o profeta estava dormindo, o auxiliar dele acorda, olha pela janela e diz, ai meu Senhor, o que foi? Estamos mortos, estamos cercados. Aí o profeta olha, o que aconteceu? Olha aí, quantos soldados? Ele fala, não se preocupa não, mais é os que estão conosco do que esses soldados aí. E só estavam os dois ali na casa. O auxiliar deve ter olhado e falado, mas o profeta está louco, só está nós dois aqui. Aí ele fez uma oração, falou, Deus, abre os olhos desse moço para que ele enxergue no mundo espiritual. E aí ele orou, e aí o moço olhou e viu que eles estavam cercados de cavaleiros, de soldados e carro de fogo, espiritualmente falando. E um dia desse, estava todo mundo tranquilo, estava ou não estava? Direito de ir e vir, trabalhando, de uma hora para outra, nós acordamos o quê? Ai meu Senhor,
não pode sair, não pode isso, não pode aquilo. Aconteceu. O dia mau chegou. E aqui fala que a preparação é antes do dia mau. Hoje nós estamos passando, não sei se estamos na metade, não sei se já passamos 90%, mas estamos passando, pessoal. E nós temos que permanecer firmes, porque nós acabamos de ler em Mateus, nós temos que resistir até o fim, perseverar até o fim, porque senão nós não seremos salvos. Nós temos que perseverar, ficar firme. Pega uma palavra, guarda no seu coração um versículo, se apega naquilo ali e fala, isso aqui eu vou passar. Seja o Salmo 91, 23, não importa. Você tem uma palavra no seu coração. E já nós vamos estar reunidos. Eu comentei de manhã, se não foi eu, mas pode ser outro pastor, outro que vem aqui, vai estar falando, olha aqui, olha aquela foto, foi 2020, olha todo mundo mascarado, teve aquela pandemia, olha a fulana está aqui, a Maria está aqui, cadê essa aqui? Ixi, essa aqui não perseverou. Olha aqui, a fulana está aqui, a outra está aqui, está todo mundo aqui. Olha que bênção, pessoal. Por isso que nós temos que perseverar. Eu comentava nos cultos passados, é momento de nós nos abraçarmos de longe, porque não pode abraçar, e caminhar firme. Quem estiver precisando de ajuda, nós vamos ajudar, já ajudamos tantas pessoas aí na igreja, teve irmãos abençoados, chegou e falou, pastor, está aqui a cesta básica, se precisar de mais 5, mais 2, eu arrumo, e já ajudamos aí os nossos irmãos da igreja. Eu falei, primeiro vai ser os nossos, que nós vamos ajudar, primeiro é os nossos, depois nós vamos ajudar aqueles também que precisam, e Deus tem abençoado, Deus não vai deixar faltar nada, amém? Se coloque de pé, vamos orar, tá bom para nós? Os guerreiros